Oi, aqui é Daniel e eu tô em Berlim, na Alemanha. Vou dar uma volta por aqui. Esse aqui é o Reichstag, parlamento alemão, e ele já passou por muitos. Ele foi construído na época do reinado, depois ele vê a Primeira Guerra Mundial, a criação da Primeira República, depois o partido nazista chegar ao poder, quando ele sofre um incêndio de grandes proporções, depois a Segunda Guerra Mundial e os comunistas. Só com a queda do Muro de Berlim que ele praticamente volta ativa. Portão de Brandemburgo, na verdade ele é o sobrevivente de 14 portões que tinham aqui na cidade antiga de Berlim ainda, na época da Prússia. E ele foi o que sobreviveu. E como ele ligava a cidade à região de Brandemburgo, tá aí o nome. O que hoje é só um estacionamento comum, fica exatamente em cima onde era o bunker, onde o Hitler se matou no final da Segunda Guerra Mundial. E não tem nada mais que demonstre isso, a não ser uma plaquinha ali no canto que comenta que aqui existia o bunker do Hitler. Mais nada, é como mais um estacionamento pela cidade. Se você quiser ter uma leve ideia de como eram as estações de metrô na época do comunismo, da Guerra Fria, você pode vir aqui na estação Brandemburgo, como é chamada hoje, ou Unter den Linden, como era chamada anteriormente por conta da avenida aqui em cima. Essa é uma das estações chamadas estações fantasmas, que na época da Guerra Fria elas ficaram fechadas para o acesso ao público. Então o trem até passava, mas bem devagarzinho, o pessoal só via do trem mesmo essas estações. Além disso, as paredes de azulejo, que são originais, a maioria, ainda tem fotos da época aqui no entorno. Aquele lá é o portão de Brandemburgo, em dois momentos. E quando se fala em Alemanha também se lembra de carros, e aqui tem uma amostra do grupo Volkswagen. E enquanto você passeia entre os Porsches, Audis, Bugattis e Lamborghinis, que são carros do grupo, você também lembra um pouquinho da história. O próprio nome Volkswagen quer dizer algo como carro para o povo, e foi uma iniciativa totalmente populista do Hitler, lá em 1937, quando ele fundou a Volkswagen. A ideia era facilitar o acesso do povo a ter carro. Ainda antes da Primeira Guerra Mundial, foram criados vários pátios, como esse aqui em Berlim. A ideia era dar mais espaço para as pessoas viverem. Esse aqui é o Hackschenhof. Ele, na verdade, é um complexo de pátios, são vários pátios interligados. Esses pátios acabam formando passagens entre os prédios e, como são vários, cada um tem seu estilo, seu clima. A maioria tem lojas, restaurantes e acaba sendo um bom lugar para fugir da agitação da rua que está ali fora. Andando por Berlim, você encontra várias plaquinhas dessas, principalmente aqui no entorno do Hackschenhof. Essa plaquinha é uma espécie de memorial das pessoas que viviam aqui nesse lugar, mas, como diz a placa, foram deportadas e assassinadas em Auschwitz. E o motivo dessa região ter mais dessas plaquinhas é que aqui é o antigo bairro judeu de Berlim, que a cidade já recebia desde o final do século XVII judeus de outras partes do mundo. E dá para ter uma ideia de como foi isso aqui durante o nazismo, né? Lembra que eu falei que os pátios eram diferentes um dos outros? Esse aqui, na verdade, é de um artista aqui da região. E ele resolveu manter esse estilo, vamos dizer, anarquista do pátio dele. E aqui tem bares, cafés, tem até cinema aqui dentro. Dá uma olhada nisso. Aqui também tem um museu do Otto Weid. Ele tinha uma oficina aqui que fabricava escovas e durante a Segunda Guerra Mundial a oficina dele ganhou status de importante para a guerra. Então com isso ele conseguiu empregar e esconder vários judeus durante esse período.
A maioria deles eram deficientes visuais ou auditivos. A visita é de graça, vale a pena dar uma olhada, é bem marcante. Tem boas explicações em inglês, mas também tem, obviamente, em braille. Saindo de um lugar menos turístico para onde provavelmente é o lugar mais turístico de Berlim, o Checkpoint Charlie aqui, que era a principal porta da divisão entre o Oriente e o Ocidente. Recebe o nome de Checkpoint Charlie porque era o Checkpoint C. Tinha também o A, Alpha, o B, Bravo, e esse é o C, Charlie. E ele era um dos principais pontos para atravessar entre Berlim Ocidental e Oriental. E aqui, obviamente, está cheio de histórias. Uma delas é de um carro que acelerou por essa fronteira aqui, conseguiu passar em 61. Um ano mais tarde, um outro homem tentou passar correndo, mas ficou preso no arame farpado, foi baleado e foi deixado ali no lugar para morrer. Hoje o que resta é isso aqui, é um lugar cheio de turista e uma encenação do que era o checkpoint e os atores tirando foto com os turistas, obviamente por uma pequena taxa. Em vários cantos de Berlim você ainda vê essas pedras no chão e a placa Muro de Berlim de 61 a 89. Verdade, ali você ainda tem partes do Muro de Berlim. O maior dos poucos prédios de governo que sobraram da época do nazismo. E ele é gigante mesmo, foi feito para intimidar. Ele era o prédio da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã na época nazista. E por incrível que pareça, um prédio desse tamanho teve que ser feito em segredo. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha perde, o Tratado de Versalhes estipulava que a Alemanha, entre outras coisas, não poderia ter força aérea. Em 1936, quando o mundo vira os olhos para Berlim por conta das Olimpíadas, o pessoal realmente descobre que a Alemanha tinha uma força aérea quebrando o Tratado de Versalhes. Agora pergunta, alguém fez alguma coisa? Não. Ele continuou desafiando, quebrando outras partes do tratado. Ele mais tarde militarizou áreas do país que não poderia e ninguém fez nada. Na verdade, alguns historiadores dizem que foi nesse ano que Hitler entendeu que as ações dele não tinham consequências. Quando acaba a Segunda Guerra, os soviéticos transformam um prédio que era da Força Aérea Nazista numa espécie de quartel-general deles e colocam aqui na década de 50 esse painel do clássico realismo socialista. A ideia do painel era mostrar o que era viver na época soviética, pessoas estudadas, felizes, participando ativamente da sociedade, crianças bem tratadas e todo mundo trabalhando para o bem do país com felicidade e tranquilidade. Só que não, a realidade foi bem diferente. Aqui embaixo, na frente do mesmo painel, tem uma foto gigante de pessoas protestando, marchando de braços dados em protesto, contra o governo nessa época. E para contrastar com o passado comunista, o presente capitalista. Esse aqui é o Sony Center, um shopping center aqui no centro de Berlim, e é gigantesco. O Sony Center foi feito para lembrar o Monte Fuji no Japão. E tem várias lojas, restaurantes, tem um dos cinemas mais tops do mundo, o IMAX, e ainda tem um museu de filmes e TV alemão. Estou agora num bairro mais afastado do centro turístico de Berlim. E aqui é meio que onde a vida real da cidade acontece. E aqui também, por ser mais alto, um bairro mais alto, foram construídas 2 torres de água gigantes ainda antes das guerras. Essas torres serviam para bombear a água aqui para a região. E antes do Hitler colocar seu ambicioso plano de criar campos de concentração pela Europa em ação, ele acabou usando esse lugar aqui como um campo de concentração improvisado. Logicamente que os lugares turísticos são importantes, mas é visitando lugares mais afastados do grande centro turístico que você tem a oportunidade de ver a vida real dos moradores. Isso dá uma outra perspectiva. Apesar de discreta e de parecer pequena, essa é a maior sinagoga que sobreviveu ao nazismo na Alemanha. Se você repara, a frente dela é realmente bem discreta, lembra até os prédios do lado, porque ela está lá dentro.
E dizem que essa fachada discreta ajudou ela a sobreviver à noite de perseguições de 1938, chamada Noite dos Cristais. Ganhou esse nome por conta da quantidade de vidro partido que foi encontrada nas ruas de lojas e sinagogas judaicas. Esse bairro é chamado de Prenzlauer Berg e ele sempre foi conhecido por ter várias cervejarias. Essa aqui, na década de 1920, foi considerada a maior cervejaria do mundo, mas na Segunda Guerra ela foi confiscada pelas Forças Armadas. Depois da guerra ele foi reformado e hoje o que era uma fábrica de cerveja se tornou um espaço cultural, onde tem cinemas, teatros, lojas, restaurantes, tem uma série de coisas aqui dentro e é aberta a visita. Aqui dentro também tem um museu gratuito bem interessante que mostra a vida no dia a dia na DDR. A DDR era a sigla em alemão da República Democrática da Alemanha, que era a parte soviética. Vale a pena dar uma olhada. Normalmente os produtos não tinham uma boa qualidade e quando tinham, eram esses que eram exportados para que eles conseguissem dinheiro vivo para comercializar outros produtos, comprar outros produtos de outras partes do mundo. Em 1977, o Brasil tem dificuldade para produzir café e eles não conseguem pagar o preço, que fica o café bem mais caro. Então eles inventam um café mix, 51% de café e o resto de outros produtos, como cevada, por exemplo. Um dos símbolos da cidade é uma herança comunista. Quando caiu o muro, tentaram tirar, só que o povo sustentou aí uma batalha judicial de quase 10 anos para manter ele. O nome dele é Ampelmann e quer dizer algo como boneco do sinal, alguma coisa assim. Berlim é uma cidade super divertida, que tem entretenimento para todos os gostos. Tem muitas histórias boas, mas também muitas histórias ruins. Pelo menos a gente tem a oportunidade de aprender mais sobre o mundo que a gente vive e principalmente a gente tem a oportunidade de aprender com os erros do passado e evitar que eles se repitam. Não deixa de entrar lá em goeuropa.com.br/Eurotrip, baixar um e-book gratuito que tem lá para você e me diz aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Te vejo no próximo, um abraço.